Meus pais negligentes querem que eu volte para brincar de casinha. Eles querem fingir que não me trataram como um incômodo durante toda a minha vida, para que seu filho planejado e perfeito possa ser feliz. Eu nasci quando meus pais eram muito jovens. Minha mãe tinha 16 anos e meu pai tinha 17. Ambas as famílias decidiram que seria melhor para mim se meus avós maternos me criassem e meus pais biológicos pudessem sair e se divertir. Eu sabia quem eles eram durante toda a minha vida e passei a maior parte dela me perguntando por que eles não me queriam. Meu pai se mudou quando tinha 18 anos, mas minha mãe permaneceu na casa dos meus avós até os 23 anos, e eu tinha cerca de 7 anos. Mas isso não significa que fossemos próximos. Ela sempre me tratou mais como um irmãozinho irritante do que como um filho. Ela não gostava de passar tempo comigo, nunca comparecia a nenhuma das minhas atividades escolares, mostrava interesse no meu trabalho acadêmico ou me levava para fazer atividades divertidas. Sempre que eu falava sobre o meu dia, ela revirava os olhos ou mudava de assunto para me calar. Quando ela se mudou, mal havia. Ela apenas vinha para reuniões de família e dizia um oi constrangedor, nem mesmo me olhava. Isso doía, mesmo que, nesse ponto, eu já considerasse meus avós mais meus pais do que ela. Meu pai ainda estava morando longe. Eles não estavam juntos nesse ponto, mas vinham 1 ou 2 vezes por ano para visitar sua própria família durante as festas e sempre faziam questão de me visitar e me levar para fazer alguma atividade divertida, como ir ao cinema ou ao meu restaurante favorito, coisas assim. Ainda assim, para mim, ele era mais como um estranho do que um pai. Porque quando eu comparava aos pais dos meus amigos, que os buscavam na escola todos os dias, iam aos jogos e brincavam com eles nos fins de semana, eu não entendia por que esse homem, que eu via talvez 2 vezes por ano, deveria ser igual. Avançando para 1 ano atrás. Meu pai se mudou de volta para a mesma cidade onde vivemos. Ele tentou sair comigo com mais frequência, mas eu não estava realmente interessado, embora às vezes eu cedesse. Ele fez um quarto para mim em sua casa às escondidas de todos. Ambos os meus pais começaram a sair juntos e alguns meses depois anunciaram que estavam namorando. Foi um choque. Eles me pediram para me mudar para o apartamento do meu pai, o que recusei, mas eles argumentaram que finalmente poderíamos ser uma família. Eu estava prestes a discutir com eles quando minha avó simplesmente disse que mudar de distrito escolar seria muito inconveniente e eu poderia perder todos os meus amigos. A situação se resolveu por si só, embora meus pais não tenham abandonado a ideia. Meus pais pediram para eu passar mais tempo com eles, e isso foi especialmente frustrante porque, embora eu nunca tenha tido uma atenção particular com meu pai, com certeza tive com minha mãe. Eu a odeio profundamente. Ela me tratou como um fardo durante toda a minha vida. Na semana passada, eles entraram juntos na casa dos meus avós. Eles anunciaram que comprariam uma casa próxima, no bairro, para que eu finalmente pudesse morar com eles. Eu imediatamente disse não, e quando eles disseram que mudar de escola não seria mais um problema, me vi em um impasse. Eu disse que esse nunca foi o problema e que simplesmente não os vejo como meus pais e não quero morar com eles. Foi quando eles soltaram a bomba. Não só queriam que eu me mudasse com eles para que pudéssemos ser uma família, mas minha mãe estava grávida, então seríamos uma grande família feliz. Fiquei chocado e perdi a cabeça com eles. Disse que eles eram os piores pais do mundo e que me abandonaram por 16 anos e agora iam trazer outra criança ao mundo e fazer o mesmo com ela. Eles nunca pediram desculpas por me tratarem como lixo e como um erro. Eles me fizeram sentir que eu não deveria existir e me jogaram na responsabilidade de outras pessoas. E só agora, que sentem que se importam, querem ser minha família. Minha mãe gritou de volta, dizendo que eu era mimado e que ela não cometeria os mesmos erros ao criar seu segundo bebê. Disse a ela que ela nunca me criou desde o início, e meu pai disse que eles eram jovens e estavam tentando fazer o melhor que podiam. Bem, adivinhe? O melhor que vocês puderam fazer foi bem ruim. Saí furioso e fui para meu quarto chorar. Tenho estado muito deprimido na última semana. Eles têm me ligado e mandado mensagens desde então, mas os ignorei. Meus avós concordam comigo que eu não deveria me mudar e que meus pais não deveriam esperar que eu seja todo amoroso e perdoador depois de como me trataram. No entanto, eles acreditam que meus pais estão começando um novo capítulo em suas vidas agora que são mais maduros e estáveis, o que, suponho, me deixa para trás. Também tive tempo para pensar que tenho a mesma idade que minha mãe tinha quando me teve e o quão grande responsabilidade isso deve ter sido. No entanto, ainda não consigo perdoá-los. Quer mexer com a vida do seu filho, você escolheu o filho errado. Cerca de 3 anos atrás, eu estava em uma rede de apoio acadêmico multiescolar que tinha um acampamento de verão. Neste acampamento, conheci a Kai. Kai era uma lésbica no armário e estava muito assustada com a ideia de contarmos aos seus pais devido às suas visões políticas extremas e narcisistas. Eu já havia lidado com essa situação algumas vezes, mas nunca em um nível tão extremo. Os pais dela estavam tão fora de escala que eu não me atrevia a mencionar política ou religião com medo de iniciar uma inquisição. Para dar um exemplo, eles tinham controle total sobre o telefone dela, e-mails, correspondência e praticamente todos os outros meios de comunicação. Então, quando eles decidiram que um de seus amigos parecia ser judeu, o sobrenome dele soou judeu para eles o excluíram da vida dela. Eles ligaram para o programa e reorganizaram a agenda dela para que ela nunca mais o visse. Mais tarde, descobrimos que eles apresentaram reclamações falsas e anônimas contra ele para que ele não fosse convidado a voltar. Eles o retiraram da vida dela, e esse não foi o último garoto com quem fizeram isso. A Kai estava aterrorizada com seus pais, mas eles tinham controle total sobre ela. Não havia como escapar, a menos que ela de repente se tornasse uma adulta. Eu estava realmente preocupado com ela a ponto de comprar um telefone pré-pago de emergência, que disse a ela para esconder. Essa foi, inquestionavelmente, a melhor decisão que já tomei. Avançando para janeiro. A Kai estava lidando com o estresse de tudo e disse algo inocente no grupo de bate-papo, algo como, ainda bem que não preciso me preocupar com meninos. De repente, paramos de receber respostas dela.
seu celular ficou offline. O telefone fixo desligou todos os nossos números, mas não os telefones públicos ou outras linhas. Os pais atenderam, mas disseram que não havia ninguém com aquele nome naquele endereço e depois desligaram. A colega dela disse que ela não apareceu para a aula naquele dia. Sinos de alarme tocaram para todos, e então recebi a ligação da K. Por favor, venha me buscar. Fui expulsa. Está frio. Eu sou o mais próximo, e tinha um carro e estava dirigindo sob uma nevasca pesada e com temperaturas muito abaixo de zero. Não direi que a raiva e o pânico me impulsionaram, mas direi que me levaram até lá inteiro. Nunca, jamais dirigi um carro de maneira tão imprudente, tão forte ou tão rápida como fiz naquele dia. Quando cheguei lá, ela estava encolhida debaixo de uma lona, descalça e de pijama, aos pés da escada de sua casa. Os pais viram meu carro e saíram correndo para me xingar por ter tirado a filha deles do caminho de Deus e a ter corrompido com ideias de adoração ao diabo ou algo assim. Eu disse a eles que, se ela me ouvisse, era a primeira vez que ela fazia isso. E então a frase crítica. Citação direta: a partir de agora, ela não é mais nossa filha. Você, pagão ímpio, arruinou a mente dela e agora ela não é mais nossa filha. Agora, vou pausar neste momento para explicar tudo o que acontece a partir de agora. Este não é um post pró-ateísmo ou anticristão. Esses fanáticos são a coisa mais distante de seres humanos que já vi. Não os use como generalização para grupos religiosos ou como uma plataforma para vender suas ideias. Não estou lidando com isso aqui. A Kai, congelando e assustada, se escondeu no meu carro. Os pais começaram a ficar agressivos e hostis comigo, então deixei duas coisas muito claras para eles. Estou gravando tudo o que vocês dizem. Tenho uma câmera no meu carro e no meu telefone, e tenho um policial esperando por mim no pé da entrada da garagem. Eu chamo a polícia antes de chegar por não me sentir segura. Estou saindo e nunca mais voltando, como eles pediram. Kai virá comigo, já que não é filha deles. De acordo com o ataque histérico deles, eles começam a discutir, também conhecido como gritar por cima de mim, sobre como ela pode ser curada por métodos que variam de duvidosos a totalmente legais. Neste ponto, estou farta. Volto para o meu carro enquanto eles estão gritando comigo e desço a entrada. O policial e eu temos um breve bate-papo e ele recomenda que sejamos levadas à delegacia de polícia o mais rápido possível para evitar que os pais digam que a raptei. Após uma visita de 6 horas ao pronto-socorro por hipotermia e queimaduras leves de frio, acompanhadas pela polícia, chegamos à delegacia. Todas as minhas gravações em vídeo e áudio são inseridas nos registros oficiais e as imagens da câmera do carro do oficial e o relatório do pronto-socorro de Kai são arquivados. Eu não sabia na época, mas tudo isso provaria ser essencial no tribunal. Mais tarde, a registro em um hotel em minha cidade e busco um advogado. O advogado que conheço lida especificamente com casos como o dela de graça. Ele é muito, muito bom nisso. Houve muita linguagem jurídica, um processo longo e muitas trocas de acusações das quais realmente não entendi ou participei. Mas 2 anos depois, ela foi emancipada. Eu tive a oportunidade de ser testemunha e aquela gravação no relatório do pronto-socorro selou o caso, provando negligência. Os pais nem tentaram argumentar contra isso. Em vez disso, usando algum argumento estranho de lei religiosa, o meio-irmão mais velho de Kai soube o que estava acontecendo no primeiro ano e apoiou financeiramente enquanto ela estava na escola. Ele odiava os pais muito mais do que nós dois. Kai os temia mais e eu simplesmente estava enojado por eles. Não foi uma grande luta. Os pais se representaram e tentaram abandonar o caso com base em argumentos religiosos, o que não é válido. Depois disso, a vingança começou e Kai não segurou nada. Durante o processo, descobriu-se que os pais estavam usando os números de seguro social de seus filhos para empréstimos, crédito, contas bancárias e outras coisas suspeitas. Eles já estavam indo para a prisão por isso, mas Kai elevou a situação a outro nível. Agora, essas são todas as coisas que Kai me contou depois do ocorrido. Não estive envolvida nesta parte e não anotei todos os detalhes muito bem. Mas o seguinte é aproximadamente o que aconteceu, com base no que me foi dito ou lembro. Uma das coisas que havia sido comprada em seu nome era o caminhão do pai. Kai o denunciou como desaparecido, já que tecnicamente era dona do caminhão. Eles pararam o pai e confiscaram o caminhão como roubado, pois o nome dele não estava no título, o da esposa estava. Quando ele tentou provar que era dele preenchendo o contrato de venda no verso, descobriu que o título do veículo havia sido invalidado quando Kai solicitou um novo e doou o veículo para o Corpo de Bombeiros para treinamento de uso das mandíbulas da vida, no mesmo dia. Os cartões de crédito da mãe eram os mesmos, mas Kai simplesmente cancelou todos eles e declarou roubo de identidade. Isso congelou algumas das contas bancárias da mãe, que estavam sob o número de seguro social de Kai. A família já estava em caos, mas Kai elevou isso ao extremo. Devido ao número de seguro social, Kai era listada como contato principal para os planos de celular e internet da família. Ela cancelou ambos. Ela desativou as contas de e-mail em seu nome que conseguia acessar e redirecionou seu correio para sua nova caixa postal. Kai deixou uma caixa onde ela pode ter esquecido acidentalmente de dizer que apenas deveriam redirecionar seu correio. Ela também chamou a reboque de tudo que foi comprado com seu número de seguro social a crédito. Os empréstimos incluíam reformas na casa, então os pais foram forçados a vendê-la. Quando Kai terminou, os pais estavam felizes em ir para a prisão por fraude, roubo de identidade e seus outros inúmeros crimes, em vez de viver na rua. Tudo o que sei é que eles se tornaram párias sociais na cidade. Antes disso, as lojas os proibiram por suas tentativas cada vez mais violentas de converter as pessoas. Pessoas que eles conheciam há anos se voltaram contra eles. O pai foi demitido por não passar em uma avaliação de desempenho, e a mãe perdeu o emprego de vendedora devido à sua radicalização crescente. No final, os irmãos de Kai foram morar com seu meio-irmão, já que ele era o parente mais próximo. Os pais perderam todos os direitos de visitação, já que o Estado anulou seus direitos parentais e concedeu a guarda ao meio-irmão, principalmente devido às acusações criminais.
Mas a verdadeira vingança pode ter sido quando a sentença foi cumprida. Kai mostrou o dedo do meio para os pais na frente do juiz, e o juiz apenas riu das tentativas dos pais de alegar que era discurso de ódio.